Gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, com o seu aplicativo, você pode acompanhar essa leitura, senão também o texto está nos nossos televisores. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te nos tanques de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Até aqui a nossa leitura. Esse texto é maravilhoso, é lindo. Conta a história deste cego que teve esse encontro poderoso com Jesus. E durante esse período de férias que nós tivemos, eu tive o privilégio de ler um livro maravilhoso que falava a respeito dos 5 ministérios. Os 5 ministérios estão descritos lá em Efésios 4, né? E fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E esse livro então estava falando a respeito da importância da igreja estar debaixo da cobertura, da influência desses 5 ministérios. Para uma igreja ser saudável, para uma igreja ser influente, relevante, forte, ela precisa ter esse toque dessas 5 áreas. O ministério apostólico, profético, ministério de evangelização, ministério de ensino e os pastores. Precisa ser tocada por todas as áreas, assim a igreja não fica órfã, não fica fraca em nenhuma área. Essa é a função dos 5 ministérios. E a Bíblia diz lá em Efésios 4 que para que Deus deu os 5 ministérios? Para o aperfeiçoamento da igreja, ou seja, para o amadurecimento da igreja. E nesse livro então, esse pastor que escreveu o livro estava falando que quando os 5 ministérios estão fluindo dentro da igreja, a igreja como um todo se torna forte e se torna madura. Não apenas um ou outro que são usados por Deus, mas toda a igreja recebe esse fluxo, recebe esse toque dos 5 ministérios. E assim cada pessoa na sua área, onde ela está, no seu ambiente, ela pode ser relevante e ela pode ser instrumento das mãos de Deus. E o pastor Arno tem nos declarado nesse novo tempo, nesse tempo de mudança, onde nós estamos indo para esse novo endereço. Nós temos ouvido frequentemente que o pastor tem declarado: nós não apenas estamos mudando de endereço, nós estamos mudando de tempo. Deus está nos levando para um novo tempo como igreja, um novo nível como igreja. E eu creio de todo o meu coração que é chegado o tempo de nós, como igreja, sermos influentes, sermos relevantes na cidade de São José dos Pinhais. E como que isso vai acontecer? Através dos pastores? Não. Através de você, através de mim. Aonde você está inserido? No seu trabalho,
na sua faculdade, na sua escola, no seu condomínio, na sua vizinhança, aonde você está, Deus quer usar você para que você seja influente e relevante. E para isso, então, nós precisamos ser maduros. Precisamos, como igreja, ser uma igreja madura. Tá, Paulino? O que tem a ver com esse texto, tudo que você está falando? Para esse texto, para essa meditação, se eu pudesse dar um título, o título seria: Como cristãos maduros são tocados por Deus. Como cristãos maduros são tocados por Deus. Eu quero que a gente possa ver as atitudes desse cego. Como esse cego foi maduro, a ponto de Jesus resolver o problema dele. E como que eu e você podemos aprender com esse cego a ter maturidade no nosso relacionamento com Jesus. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com você nesse texto é: deixe Jesus te ver. É interessante que no versículo 1 aqui, diz que Jesus, ele estava caminhando e ele viu o cego. Amados, para Jesus ver o cego, aquele cego teve que se colocar no raio de visão de Jesus. Aquele cego, ele falou: ei, estou sabendo que Jesus vai passar. Eu preciso que Jesus me veja. Então, onde que ele vai passar? Alguém me ajuda aqui. Mas eu preciso estar colocado num local que quando ele estiver passando, ele me veja. Ele saiba que eu estou aqui. E a primeira forma que um cristão maduro é tocado por Deus é que um cristão maduro sempre está no campo de visão de Jesus. Um cristão maduro, ele sempre está no raio de visão de Jesus. Ele nunca está escondido daquilo que Jesus está fazendo. Ele nunca está escondido de onde Jesus está passando. Jesus está fazendo algo, ele está no campo de visão de Jesus. Jesus, estou aqui, me veja, pega em mim. Ele não ficou à margem. Ele não ficou escondido. Ele não ficou de lado, muito pelo contrário. Ele fez questão de se colocar num lugar que onde Jesus estivesse passando, Jesus pudesse vê-lo. A Bíblia diz: caminhando Jesus viu um homem. Jesus viu aquele homem. Significa então que eu posso me esconder de Jesus quando ele estiver passando? É possível. Olha que interessante. Gênesis 3, versículo 8. Olha que interessante esse texto. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Amados, o homem tentou se esconder, ele saiu do campo de visão de Jesus. É possível, com as nossas atitudes, nós saímos do campo de visão de Jesus e Jesus passar e não nos ver. Qual é a consequência disso? Nós não nos relacionamos com Ele. Nós não experimentamos o toque dEle nas nossas vidas. Mas um cristão maduro, ele sempre está no campo de visão de Jesus. Ele nunca se permite Jesus passar e não ver Ele. Como eu estava falando aqui na hora do louvor, né? Rendição. Quando você se rende, está dizendo: ei, Jesus, eu estou aqui. Não esquece de mim. Olha para mim, Jesus, o Senhor vai passar aqui hoje, o Senhor está passando aqui, eu estou aqui. Ei, é comigo, toque a minha vida, Jesus. Um cristão maduro, ele não se esconde. Mas Paulino, como que eu posso me esconder? Eu posso me esconder através das distrações. Quando eu e você estamos num local onde Jesus está, e nós nos distraímos, é como se nós estivéssemos nos escondendo. Jesus está passando e muitas vezes nós estamos no celular.
Jesus está passando e bem naquela hora, o zap zap vibrou aqui. E, meu Deus do céu, quem será? Quem será? E às vezes, e nos distraímos e a hora que você levanta, Jesus já foi, puxa, já passou, não me viu. Você percebe como às vezes a gente pode se distrair? Cabeça em outros lugares. Às vezes estamos na presença de Jesus, Jesus está passando, Jesus está movendo, Jesus está querendo falar comigo e com você, e você já está pensando na manhã, o que você tem que fazer, as contas que você tem que pagar, os compromissos que você tem, o que você vai encontrar teu chefe amanhã, e a tua cabeça está em outro lugar, e você está longe, e nos distraímos, e Jesus passa, e a gente acaba perdendo, e Jesus acaba não nos vendo. Um cristão maduro, ele não se distrai. Ele está atento. Ele está focado. Ele está esperando Jesus passar, para que Jesus possa vê-lo. Como que eu posso me esconder de Jesus quando Ele está passando? Quando eu fico indiferente. Quando eu fico indiferente. Os irmãos do louvor aqui, o Ronaldo estava nos conduzindo na adoração, falando, olha, feche seus olhos. Levante as suas mãos. Acho que não é comigo. Não, é só para o Gercinho que está ali na frente. E a gente fica indiferente. Pastor Hernani incentivou você, amado, faça a inscrição para a FATEM. Venha se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Você quer ser usado por Deus, quer ser relevante, quer ser um cristão maduro, quer que ferramenta mais poderosa do que a FATEM? E você, não, quarta-feira tem futebol na TV, né? Não dá, não tem compromisso. E a gente fica indiferente. E às vezes nos escondemos daquilo que Deus quer fazer. No grupo familiar, ficamos às vezes indiferentes no grupo familiar, ficamos distraídos, alheios no grupo familiar. O apacentador ali, amados, vamos ter um tempo de adoração agora, de louvor, né? Enfim, e você está, mas que cadeira dura, né? Da outra vez eu sentei no sofá, estava mais fofinho. Aqui não, aqui eu não vou abrir meu coração. Não, mas esse tapete aqui não ficou tão bom, não. A irmã não teve bom gosto aqui, não. Distração, indiferença. Ok, vamos agora ter um tempo de oração. Você tem um pedido de oração? Se tem algo que você deseja compartilhar, alguma dificuldade, uma luta, um problema, para nós estarmos orando? Não. Em casa o pau está quebrando, o negócio está cantando e tá aquele forféu e tal. Não tem pedido de oração, não tá. Indiferente. Você percebe como muitas vezes, sem querer, nós nos escondemos quando Jesus está passando? Como é possível eu e você nos escondermos daquilo que Jesus está fazendo? Estava falando pela manhã, chegar atrasado no culto. Chegar atrasado no culto, eu estava brincando de manhã, né? Às vezes a gente chega aqui, no começo do louvor, primeira música, você dá aquela olhada para trás assim, né? Você dá aquela contada, né? E aí começa o louvor, você entra na adoração, fecha os olhos. Parece que a hora que você abre o olho, você entrou no túnel do tempo. Você viu? De onde surgiu, né? Essas pessoas aqui, tudo. O pessoal chega atrasado. E o pastor Eliseu, alguns fins de semana atrás, ele estava falando a respeito da importância da adoração. E ele estava falando, não sei se você se recorda, quando os muros de Jericó foram derrubados, à frente do exército, quem foi colocado? Os cantores, os levitas, os adoradores. E durante a adoração é que os muros caíram. E ele estava falando algo que eu achei tremendo.
Ele falando, existem algumas vitórias que Deus vai liberar na sua vida durante a adoração. Mas às vezes durante a adoração nós não estamos aqui. E aí o que acontece? Algumas vitórias na minha vida e na sua vida não são liberadas. Você percebe como podemos nos esconder da presença de Jesus? Às vezes nos escondemos atrás do orgulho. Eu me expor. O que vão pensar de mim? Eu na minha reputação? Fazer isso? O quê? Eu dançar? Eu erguer minha mão? Eu ir lá na frente? Imagina. Afinal de contas, né? Olha o meu saldo bancário. Olha o meu carro. Olha meu, sei lá, meu diploma. Besteira, né? Mas nos escondemos atrás de algumas coisas. E Jesus muitas vezes passa e Ele não nos vê. Mas um cristão maduro, ele sempre está no campo de visão de Jesus. Aquele cego não perdeu a oportunidade de se colocar no campo de visão de Jesus. Jesus estava passando e ele viu aquele cego. Mas então, um cristão maduro, ele é aquele que está sempre deixando Jesus vê-lo. Segundo lugar, segunda atitude que esse cego nos ensina, como cristãos maduros podem ser tocados por Deus, fixando os olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. O versículo 2 diz assim: os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem neles as obras de Deus. Um cristão maduro, ele nunca está focado no problema, e sim na solução do problema. Os discípulos, os fariseus, as pessoas que estavam em volta de Jesus começaram a discutir. Esse cego aí quer que Jesus cure ele, mas o que será que aconteceu para ele estar cego? Mas será que ele pecou? Será que os pais dele pecaram? Será que ele fez alguma coisa errada? Será que... E começa a ir olhando foco no problema, e Jesus fala, ei, isso é coisa de cristão imaturo, de bebezinho. Tire seus olhos do problema, não importa quem que pecou, se foi ele, se foi os pais, o que aconteceu, não me importa. O que me importa é que esse cego tem um problema e nós precisamos resolver. Mas e muitas vezes nós perdemos tempo discutindo o problema. E sabe o que acontece? Nós não saímos dele. Porque você precisa cientificamente provar por que aconteceu, porque não sei o que, ter documento, ter procuração, e ter o conselho, reunir o sinédrio, ter votação, não sei o que lá, segunda sessão, segunda instância, terceira instância, para ver se dá para resolver. Jesus, ei, pare com isso. Mas não importa. Não importa a causa do problema. Jesus, ele nunca está focado no problema. Ele sempre está focado na pessoa. Mas da mesma forma, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui achando que você é indigno. Talvez você entrou aqui pensando que não tem solução. Talvez você entrou aqui pensando que não tem esperança, que não tem mais jeito. Saiba de uma coisa, Jesus não quer nem saber disso. Jesus está interessado em você, em abençoar você, em tocar você. Tire os olhos do problema e comece a olhar para Jesus, que pode resolver o seu problema. É assim que um cristão maduro age. Talvez você está preocupado. Não, Paulo, mas é que você não sabe, eu não consigo me concentrar no que você está falando, que você não sabe o pepino que eu tenho para resolver amanhã. E Jesus está falando, ei, não importa se é pepino, se é abacaxi, se é melancia, não importa. Coloque os seus olhos em mim e eu resolvo para você. Não foque no problema, foque em Jesus. Jesus não perdia muito tempo discutindo o problema. Ele queria resolver os problemas. Jesus, ele estava interessado no cego. Ele não estava interessado no que aconteceu para que ele se tornasse cego.
Mas da mesma forma, Jesus não está interessado em como é que você entrou nessa situação. Jesus está interessado em tirar você dessa situação. Ele está interessado em você. E assim que um cristão maduro age, ele fixa os seus olhos em Jesus. Jesus, não importa o tamanho do problema, não importa se tem um tanque de tubarão aqui para mim pular, eu vou olhar para você e vou pular e o Senhor vai dar um jeito. O Senhor vai pegar na minha mão, o Senhor vai me dar força na perna para atravessar. É assim que um cristão maduro age. Vocês lembram daquela história da mulher que foi pega em adultério? Né? Talvez nós hoje tivéssemos, a mulher chegasse ali, estava a ponto de levar umas pedradas ali na cabeça, ia morrer, aquela mulher, e talvez a gente falasse, né? Será que a gente não ia? Mas veja bem, né? Afinal de contas, ela traiu o marido aí, estava cometendo né? E começa a discutir, será que ela merece ser salva mesmo? Será que, e por quê? Por que ela fez aquilo? O que aconteceu? Onde? Quando? Por quê? E Jesus não estava nem aí, se ela era culpada, se ela não era. Jesus queria trazer a solução para a vida daquela mulher. Jesus não fez nenhum interrogatório para ela, ei, mas por que você fez isso? O que aconteceu? Não, você é culpada. Jesus não, Jesus simplesmente resolveu o problema dela. Depois do problema resolvido, que Jesus começou a se relacionar com ela ali, de uma forma mais pessoal. O cristão imaturo valoriza demais o problema. O cristão imaturo valoriza demais o problema. Mas um cristão maduro, ele fixa os seus olhos em Jesus. Ele tira os olhos do problema. Porque ele sabe que se ele estiver focado em Jesus, Jesus vem para resolver os problemas. Quero dizer para você nessa noite, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa o porquê nem quando, Jesus sempre está interessado em trazer a solução para você. Jesus sempre está interessado em te abençoar. Jesus nunca vai vir para te condenar. Jesus nunca vai vir para te tacar pedras. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele sempre tem alívio para você. Ele sempre tem consolo para você. Ele sempre tem esperança para você. Precisamos crescer em maturidade. Precisamos aprender a nos relacionar com Jesus dessa forma madura. Dessa forma madura. Terceiro lugar, de como se relacionar, como cristãos maduros se relacionam com Deus. Receba em fé o toque de Jesus. Receba em fé o toque de Jesus. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amados, essa história, olhando o que Jesus fez, Jesus tocou o cego e ele foi curado. Isso é maravilhoso. Mas você já parou para pensar no que Jesus fez? Jesus, ele pegou cuspe, vamos traduzir para o português aqui, ele pegou e deu uma... E fez aquela papinha, né? Teve que ter conteúdo, né, para formar o lodo, né? Não foi aquele guspinho mais ou menos, né? Foi com substância. E ele pegou aquilo lá, misturou na terra. E ele disse, só a catarrada não deve ter sido legal, né? E mais com terra. De repente tinha umas pedrinhas junto, umas graminhas, sei lá o que lá. E fez aquela pasta e meteu no olho do cego. Você acha que foi agradável ou desagradável para o cego? Hã? Vamos ver. Quem quer fazer um teste aqui ver se é agradável ou não? Agora que eu estou meio gripado essa semana. Amados, não foi agradável. Obviamente não é agradável. Você receber uma meleca de
né? Meleca de guspe com terra no olho. Com certeza não é agradável, mas presta atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Não é porque está desconfortável que não é Deus agindo. Mas eu e você precisamos aprender essa lição. Não é porque está desconfortável que não é Deus agindo na sua vida. Com certeza não foi legal, não foi gostoso para o cego receber aquele produto nos olhos. Não foi bacana. Mas aquele cego, ele recebeu em fé aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. Ele falou, ok Deus, não está agradável, não está confortável, mas faz parte do processo do Senhor na minha vida, então vamos embora. Um cristão maduro entende que nem sempre o agir de Deus na sua vida é agradável. Muitas vezes você está no grupo familiar, ou você de repente marca lá com o pastor, com o seu apacentador, e você coloca uma situação para ele, e de repente ele vem com um conselho que talvez não era bem aquilo que você estava querendo ouvir. Amados, não é porque aquilo que ele falou não caiu tão bem no teu espírito, que não é Deus falando. Nós precisamos aprender a ter maturidade para ouvir a voz de Deus e receber com fé, mesmo que aquilo gere um mal-estarzinho. E muitas vezes nós vemos pessoas, cristãos, que são cristãos imaturos às vezes. Porque às vezes ele escuta algo que talvez não era bem aquilo que ele estava esperando, ou o que ele escuta, talvez ele não goste muito bem, ele fala, não é de Deus, está amarrado, show Satanás. E já fica magoado, já fica bravo. Mas imagine se aquele cego, a hora que ele começa a sentir aquela gosminha, ele, não, tá louco Jesus? Não, isso aí no meu olho não, imagina. O que ele teria perdido? Amados, e nós, como cristãos maduros, precisamos estar dispostos a passar pelo processo de Deus nas nossas vidas, sendo agradável ou não sendo agradável. Ah, pastor, então você está me dizendo que às vezes Deus vai falar não para mim? Aham. Ah, quer dizer que às vezes quando o meu apacentador dá uma direção para mim lá e aquilo não era bem o que eu estava querendo escutar, às vezes é Deus falando? Aham. É isso aí mesmo. Quem conhece a história de Jonas, né? Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, ali mais ou menos, conta a forma que Deus trabalhou na vida de Jonas. Deus fala, Jonas, né? Pega a tua grana aí, compra uma passagem para Nínive e vai para lá. É lá que eu quero que você vá. E Jonas pega o celular dele, entra no Google, digita Nínive. E ele olha lá, olha, Nínive lá, os caras são cruéis. Lá, quem é a ovelhinha de Jesus, eles matam, eles cortam a perna fora, eles tiram a pele da cabeça fora, e eles maltratam, eles judiam. E aí Jonas fala, Deus, não pode ser Deus. Não pode ser Deus, vai me mandar para um lugar desse. E Jonas tenta fugir da vontade de Deus. E você conhece toda a história, todo o sofrimento que ele teve que passar até que ele pudesse retornar para o propósito de Deus na vida dele. Mas os cristãos maduros não fogem daquilo que Deus está dizendo para ele, mesmo que não seja tão agradável. Se eu falar, quem quer ser missionário em Miami? Todo mundo quer, gostoso, né? Agora, quem quer ser missionário no Iraque? Quem quer ser missionário na Bolívia agora, lá, né? Que o bicho está pegando lá agora. Não, isso é carne, isso é coisa da carne, isso aí não. Mas nós precisamos estar dispostos a passar pelo processo de Deus nas nossas vidas. Às vezes o toque de Deus em nossas vidas gera desconforto. Às vezes o toque de Deus nas nossas vidas nos causa até medo.
Às vezes o toque de Deus nas nossas vidas gera até vergonha em nós. Talvez Deus está tocando você e você vai, né, para que você rompa com o teu orgulho e você precisa sentar com aquele teu irmão lá e falar, irmão, nós precisamos resolver essa situação aqui. Às vezes é desconfortável, às vezes é ruim, mas faz parte do processo de Deus. Eu quero dizer, enfrente o processo de Deus na sua vida, que no final a vitória virá. A vitória virá. Mas nós precisamos passar por esse processo, mesmo que às vezes isso gere em nós uma... Eu estava contando pela manhã de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Nós estávamos num retiro lá em Vitimarsum, e eu estava tendo lá a ministração e tal. E aí Deus estava tocando no meu coração, falando, olha, saia do seu lugar e vá lá para frente e comece a glorificar a Deus e comece a dançar e pular. Eu falei, ai, como... situação, Deus, não tem ninguém fazendo isso, está todo mundo sentadinho aqui, vou atrapalhar lá o ministrador. E aí Deus falando, e aquele negócio queimando dentro de mim, mas desconfortável, né? Imagine, vergonha, timidez, medo. Né? Vai que até o pessoal do grupo de serviço vai me... Não, você está maluco? Me tira de lá. O que vão pensar? Mas aquilo queimando dentro de mim, Deus falando, aí, vai. Até que eu, tá bom, Senhor. E eu fui lá para frente e comecei lá, nem vou imitar o que eu fiz lá, mas... E foi algo tremendo. E eu lembro, daí a hora que eu me dei conta, assim, atrás de mim já tinha mais um monte de gente, já estava aquele mover de Deus, aquele reteté, e foi algo maravilhoso, algo tremendo que Deus fez naquela noite. Mas não foi agradável para mim. Talvez para você é uma dificuldade você levantar suas mãos. Talvez é uma dificuldade para você dar alguns passinhos aqui na presença de Deus. Talvez é uma dificuldade para você, num momento de oração, você se expor, sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Amados, mas enfrente o processo de Deus, que no final a vitória virá. Aquele cego, ele entendia que aquele lodo, por mais ruim que fosse, aquilo ali ia ser a solução do problema dele. Ele enfrentou, ele foi até o final. E o que aconteceu? Depois que ele tirou o lodo, ele estava curado. Ele estava curado. No grupo familiar, nos cultos, eu quero incentivar você, mesmo que seja desconfortável. Mesmo que seja desconfortável, deixe Deus fazer algo em você. Deixe Deus fazer a obra dele na sua vida. Deixe Deus resolver os seus problemas. Mesmo que seja desagradável, mesmo que seja um pouco constrangedor, mas se entregue, se renda ao Senhor Jesus. Se renda ao Senhor Jesus. Então, como cristãos maduros são tocados por Deus? Primeiramente, eles deixam Jesus ver, se colocam no campo de visão de Jesus. Segundo lugar, eles fixam os olhos em Jesus e não no problema. Terceiro lugar, ele recebe em fé o toque de Jesus, mesmo que isso seja um pouco desconfortável. E para nós caminharmos para o final da nossa mensagem, eu quero compartilhar um pouquinho o que aconteceu depois que ele foi curado. A sequência do texto diz que os fariseus, eles começam a interrogar aquele cego. E falei, né? Alguns ficam olhando, será que é o cego? Será que não? Tá diferente? Tá vendo? Tá curado? Como é que pode? O que aconteceu? E eles chamam aquele cego e falam, ei, o que aconteceu? Falam, Jesus, né? Pediu para mim, untou meu olho lá, misturou com a terra, com saliva, colocou no meu olho e me lavei. Agora eu estou vendo. Não, mas não pode ser. Não pode ser. Como assim? Não é de Deus. E eles tentam começar a convencer aquele cego de que aquilo que tinha acontecido na vida dele não era Deus. Você consegue imaginar isso?
Aquele cara que era cego tinha uma dificuldade tremenda. Jesus vem, cura ele, e as pessoas em volta querem mudar, querem convencer ele de que aquilo não aconteceu. Sei lá o que eles queriam. E aquele cego, ele se mantém firme. Ele fala, não, Jesus me curou. Não, não pode, chama teus pais. Chama teus pais aqui, precisamos conversar com seus pais. E olha só que interessante, coloca para nós o versículo 18, por gentileza. João 9, 18. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. Aí eles chamaram os pais e aí perguntaram, ei, é esse o vosso filho que dizeis tem nascido cego? Como que ele, pois, vê agora? Responderam seus pais, sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego. 21. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos. Nós não sabemos também, perguntai a ele mesmo. Perguntai a ele mesmo, tem idade, ele falará por si mesmo. Amados, para nós caminharmos para o final, você precisa entender que um cristão maduro, ele tem as suas próprias experiências com Jesus. Um cristão maduro, ele tem as suas próprias experiências com Jesus. Aqueles fariseus, eles não entendiam isso. Eles falaram, não, eu acho que esse cara está viajando, está fora da casinha. Vamos chamar os pais dele, os pais deles. E aí chamam os pais e falam, o que aconteceu aqui com o seu filho? E os pais dele, seguinte, pergunta para ele. Ele já tem idade, ele já é maduro o suficiente para responder. Amados, eu e você precisamos aprender que nós não podemos mais viver das experiências dos nossos pais, das experiências dos nossos pastores, das experiências dos nossos apacentadores, de ouvir experiências de outras pessoas. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Jesus. Amados, esse cego, muito provavelmente ele já tinha ouvido falar daquilo que Jesus estava fazendo. Até por isso ele se colocou no campo de visão de Jesus. Mas uma coisa é ele escutar o que Jesus estava fazendo. Ouvir as experiências dos outros. Isso é um nível. Mas quando aquele cego teve a sua própria experiência com Jesus, isso levou ele para um outro nível. E um cristão maduro conhece Jesus por se relacionar com ele pessoalmente, não mais pelas experiências dos pais, ou dos líderes, ou de ouvir falar sobre Jesus. Um cristão maduro, ele tem as suas próprias experiências. É tempo de eu e você buscarmos ter as nossas experiências. É maravilhoso escutar os testemunhos do pastor Arno aqui. Muitas vezes o pastor Gerson conta testemunhos maravilhosos. É gostoso ouvir. Mas é tempo de eu e você termos as nossas próprias experiências com Jesus. Isso vai nos levar para um outro nível de maturidade. Um outro nível de relacionamento com Jesus. Eu estava contando pela manhã de um jovem que eu conheci quando nós fomos para a ABA Curitiba, quando eu vim para o ministério da ABA, isso foi no ano de 2000. E aquele jovem me chamou demais a atenção. Talvez uma das coisas que me fez frequentar aquela igreja, que eu me espelhava naquele cara. O nome dele era Rodrigo. E pense num evangelista assim, impressionante. E ele foi um dos primeiros ali que a gente fez amizade. E ele começava a contar das experiências dele em evangelização. E eu falava, que coisa maravilhosa. Eu lembro que ele me contou um dia que ele estava indo de carro. Tinham ido numa pizzaria, estavam indo embora. Já era assim mais de meia-noite. Ele estava indo de carro para a casa dele. E ele passou numa rua e tinha uns caras todos encapuzados de preto. Estavam fazendo um pentagrama no chão. E ele foi contando isso, eu já fui arrepiando, né? E eles tinha um pentagrama desenhado no chão, e aqueles caras estavam fazendo alguns rituais, sei lá, de magia negra, sei lá do que. E ele parou o carro dele, e ele lembra, na época, acho que, não lembro se ele era namorado ou noivo, então estava ele e a namorada, e eu falei, cara, você foi com a tua namorada no meio desses caras? Fui lá. E aí ele parou o carro dele,
e foi lá e começou a conversar com aqueles caras. Ei, o que vocês estão fazendo e tal, eu não sei o que, e Jesus, e evangelizou aqueles caras no meio da rua, fazendo aquele ritual. Eu ouvi aquilo e falava, cara, isso é demais, que coisa tremenda. E me lembro uma outra experiência que ele contou, essa até não estava junto, não vi, mas eu estava no mesmo evento que eles. Nós saímos de um retiro de jovens e o retiro durou, era o período de carnaval, de sexta até domingo. E aí de domingo até terça nós fizemos evangelizações nos bailes de carnaval, nos terminais, enfim. E nós estávamos no terminal do Portão. E aí ele estava evangelizando e ele falou, aguenta um pouco aí que eu vou no banheiro. E ele entrou no banheiro e a hora que ele entra no banheiro, tinha um cara com uma arma apontada para o outro, assim, para matar o cara. E ele pegou e entrou na frente do cara e falou, ei, não atire, não atire. Eu quero dizer para você que está querendo matar, para você que está quase morrendo, que Jesus te ama, e falou de Jesus para os dois, e um não matou o outro e tal, e aceitaram Jesus e ficou tudo bem. E eu ouvi aquilo e falava, que coisa maravilhosa, cara, eu quero isso, eu quero ser igual esse cara. Mas eram experiências que eu escutava falar, e eu comecei a me aproximar dele, e ele falou, cara, então vamos junto. E aí um dia nós saímos de um culto de jovens, e daí fomos fazer evangelização, e aí nós fomos para o terminal do Fazendinha, lá em Curitiba. E já era assim, tarde. E aí nós chegamos lá e falei, e daí, o que nós vamos fazer? Ele falou, já é meio tarde, os últimos ônibus já estão saindo e tal, e vai meio que fechar o terminal, né? Então, tinham 2 ônibus parados assim. Bem poucas pessoas na rua, porque já era quase meia-noite. A gente já tinha conversado com as pessoas na rua, e só tinham essas, né? E aí tinha uma galerinha dentro de um ônibus, uma galera no outro ônibus esperando para ir embora. E aí ele falou, então, a gente não perder nenhum ônibus, eu entro naquele ônibus, você entra nesse e a gente evangeliza. E eu sim, sozinho, entrar lá no ônibus e... você vai lá, eu vou em um, você vai em um outro. Tá bom, né? E aí ele foi indo pro ônibus, foi de boa assim, e eu fui meio devagar, né? Orando e clamando ali, né? E aí eu lembro que eu entrei no ônibus assim, daí eu olhei para o outro ônibus estava atrás do ônibus que eu entrei, e eu olhei para ele, e ele lá. Eu falei, eu acho que é assim que tem que fazer, né? Aí eu falei, motorista, você tá saindo já? Faltam uns 5 minutinhos. Então, você me dá 5 minutinhos só para mim conversar com o pessoal do ônibus, eu não vou pegar ele nem nada, só quero entrar, vou conversar com o pessoal e sair. Tá bom, né? E aí eu entrei lá e falei, pessoal, é o seguinte, eu quero dizer para vocês, né, que você está aqui nesse ônibus agora, é porque Deus colocou você aqui nesse exato momento para poder ouvir aquilo que eu tenho para falar. E eu quero dizer que Jesus ama você. Eu entrei nesse ônibus para trazer uma mensagem de esperança para você que está indo para sua casa agora. Eu preciso que você vá para sua casa levando Jesus com você. E eu quero fazer uma oração com vocês, que cada um possa entregar a sua vida para Jesus. E quem deseja fazer isso? Eu quero. Devia ter umas 30 pessoas assim no ônibus. Eu falei, então vamos orar. E eu peguei, repeti, fiz a oração de confissão, e todas aquelas pessoas no ônibus puderam entregar a sua vida para Jesus. E eu desci daquele ônibus e falei, cara, eu tive a minha experiência, que demais! Como foi bom aquilo! Era maravilhoso ouvir os testemunhos, mas quando eu tive a minha experiência com Jesus, aquilo me levou para um outro nível. A partir daquele dia, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria entrar nos ônibus, eu queria, vou falar de Jesus, eu quero compor músicas de evangelização, eu quero tocar nas praças. Sabe por quê? Eu tive a minha experiência com Jesus. Você percebe que é tempo de eu e você termos as nossas experiências com Jesus? É maravilhoso ouvir testemunhos, isso é muito bom, nos edifica, mas quando você tem a sua experiência, isso te leva para um outro nível. Paulino, que outro nível que você está falando? Quando temos as nossas próprias experiências com Deus, isso nos gera autoridade, isso nos gera convicção. Amado, quando você tiver as suas experiências com Deus, você vai ter convicção e você vai ter autoridade.
Depois você pode ler com calma o texto aqui. Eles chamam os pais dele e os pais falam, ó, conversa com ele, ele já tem maturidade. Ele vai te dizer o que aconteceu. E aí eles continuam a conversar com o cego, ele fala, cara, Jesus me curou, acredita em mim. Não é possível, não, mas como que pode? Né? Me explica cientificamente, não, me prova aqui no texto, nos cálculos, na ciência. E queriam convencer ele daquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Mas ele estava tão convicto a partir da experiência que ele teve com Jesus, que nada conseguia demover ele daquilo que Deus tinha feito. A ponto dele falar, o seguinte, pessoal, vamos resumir a história aqui, vamos encerrar? Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu era cego e agora eu vejo. Amado, quando você começar a ter as suas experiências com Jesus, isso vai gerar convicção em você. E quando começar a vir os ventos contrários, e quando começarem a vir pessoas tentar desanimar você, tentar parar você, você vai estar tão convicto de ter um relacionamento íntimo com Jesus, de ter as suas experiências com Jesus, que você vai falar, cara, não adianta, você não vai me convencer do contrário, eu vou seguir a Jesus. Amados, precisamos ter as nossas experiências com Jesus, para que essas experiências nos levem a cumprir o propósito. Para que quando vierem as adversidades, para quando vierem as lutas, para quando vierem, os demônios virem soprar no teu ouvido, ei, você não pode, não vai dar certo, não, isso não é de Deus. Você tem uma experiência que Deus falando, cara, você pode falar o que você quiser, eu tive a minha experiência com Jesus, e é isso que vai acontecer na minha vida, isso não vai mudar. Você percebe como a sua experiência com Jesus te gera convicção? Como a experiência desse cego com Jesus gerou convicção nele, e por mais que aqueles fariseus tentavam convencer ele do contrário, ele não mudou. As nossas experiências com Jesus também geram autoridade. E para nós encerrarmos, eu quero contar esse último testemunho. A experiência quando você tem com Jesus, isso te gera autoridade. Estava contando pela manhã esse testemunho também. Eu comecei a namorar a Juliana, essa linda menina ali, jovem. E nós começamos a namorar, e eu lembro que nós não estávamos na aba ainda, éramos de outra igreja. E nós começamos a namorar, e assim, foi em setembro. Começamos a namorar em setembro, no ano seguinte nós entramos na faculdade, os dois. Faculdade particular, e a minha ainda era faculdade em período integral, não tinha nem como trabalhar. E aí a gente começou a namorar, e aí por causa da faculdade e de várias outras situações, nós não tínhamos como casar. E aí nós namoramos por 7 anos, quase 8 anos. Eu estou acostumado com essa reação já, fica tranquilo. Nós namoramos por 7, quase, depois a Juliana está me falando, deu quase 8 anos. Amados, e eu posso dizer para você, que durante esses quase 8 anos, nós nunca tivemos uma situação que nós nos envergonhamos um do outro. Nunca houve um momento que a gente falou, opa, acho que vamos desencostar um pouco, nós estamos exagerando. Nunca. Por quê? Porque nós decidimos colocar Jesus no nosso namoro. Nós tivemos uma experiência com Jesus durante o nosso período de namoro. Nós tivemos um namoro santo. E nós não sabíamos que um dia nós íamos ser líderes de adolescentes. Nós iríamos ser pastores. E essa experiência que nós tivemos no nosso namoro, essa experiência com Jesus, gerou em nós autoridade para nós aconselharmos adolescentes hoje. E quando eu escuto pessoas, mas não é difícil, né? Os hormônios. Cara, é possível. É possível ter um namoro santo. Então você está dizendo que a gente tem que namorar quase 8 anos? Não é nada disso. Eu sei que foi bastante tempo. Mas eu quero dizer que não é o tempo que determina quando você tem que casar ou não. Casa dentro do propósito de Deus. E tenha um namoro santo. Tem gente que fala, quando eu namorar, no máximo 1 ano, porque senão não aguento. Cara, que maturidade. Que nível de relacionamento com Jesus
baixo desse, a ponto de você não conseguir se segurar. Cara, coloque em Jesus no teu namoro e você vai conseguir. Então essa experiência que nós tivemos hoje eu entendo, porque Deus nos permitiu namorar por todo esse tempo. Porque hoje se eu escuto alguém falar, não tem como, eu falo, claro que tem. Porque eu tive uma experiência, eu não escutei falar. Isso gerou autoridade em mim. Eu estava dizendo pela manhã, imagine se quando eu vou aconselhar alguém e falar, não, ó, tem um namoro santo e tal. Paulinho, e o teu namoro, como é que foi? Imagine, se tivesse sido um negócio tudo bagunçado, tudo truncado. Você percebe que é um outro tipo de autoridade? Não significa que a sua experiência anula o que a palavra de Deus diz. Mesmo que você não tenha tido um namoro santo, você pode ministrar sobre santidade no namoro. Mas você percebe que a experiência me gerou autoridade? Precisamos aprender a ter as nossas experiências com Jesus. Para que a gente seja cristão maduro. Se relacione com Deus com maturidade. E quando nós alcançarmos essa maturidade, nós vamos começar a ser relevantes, influentes, onde nós estivermos. Deus vai começar a usar você no seu trabalho, na sua família. Quando nós alcançarmos esse nível de maturidade, de intimidade, de relacionamento com Jesus, um relacionamento maduro, não superficial. E é esse o meu desejo para você nesse ano. Você tem um ano inteiro agora para frente, uma história inteira para escrever esse ano. Comece esse ano com esse desejo no seu coração. Deus, eu quero ser cristão maduro, quero me relacionar contigo com maturidade, para que nesse ano o Senhor possa me usar como o Senhor nunca me usou antes. Para que eu possa ser relevante na minha escola, para que eu possa ser relevante no meu trabalho, para que eu possa ser relevante no meu ministério, para que o meu ministério floresça. Amados, olhando para cá, quantos ministérios eu vejo aqui? Quantos ministérios? Quantos potenciais? Quantas granadas na mão de Deus, prontas só para tirar o pino, para explodir. Mas esse pino é maturidade. É maturidade. Você recebe essa palavra no seu coração?